galera, vamos falar de algumas curiosidades da Grécia Antiga para você ficar ligado nessas coisas que os gregos antigos desenvolveram em termos de costumes, visão e mundo como nós. Hoje adotamos algumas recepções dos nossos dias a dias herdados dos povos antigos. Como os gregos, então vamos lá. Primeira curiosidade é que os gregos acreditavam que os deuses poderiam ter filho com os mortais. Daí surgiram os heróis de Troia, que vence o Heitor num duelo e é morto com uma flecha no seu calcanhar, que era o seu único ponto fraco. Daí surgiu a expressão calcanhar de Aquiles, para designar quando a pessoa tinha um ponto fraco. É interessante, né? Para falar nessas curiosidades, os gregos admitiram que os deuses, apesar de serem imortais, viviam mais com contato com os mortais do que com os próprios deuses. E mais ainda, a belíssima história épica da batalha e o confronto entre mortais e deuses envolvia um termo de sentimentos típicos e reconhecimento heróico. Por exemplo, todos já ouviram falar na Medusa, aquela mulher com cabelos de serpente? A que se transformava em pedra, todos aqueles que olhavam? Você sabe o que era a Medusa, não? Então vou te contar. A Medusa era uma sacerdotisa da deusa Atena. Diz a lenda que a deusa era a mulher mais pura e vislumbrante de toda a Grécia. Como ela era sacerdotisa, não podia ser tocada por nenhum homem e deveria viver exclusivamente para servir no santuário da deusa Atena. Até aí tudo bem. O problema é que, além dos mortais, tinha um deus que era fã adoroso e apaixonado pela sacerdotisa. Esse deus era Poseidon, o deus dos mares e das tempestades. Daí aconteceu que Poseidon, doido de amor pela Medusa, se disfarçou de guerreiro mortal e seduziu a sacerdotisa. Quando a deusa Atena descobriu a traição, a coisa ficou feia pro lado da Medusa. E aí, como punição, a Medusa foi amaldiçoada e transformada naquele ser horrível que você vê pelos filmes. A seguinte do final. O que essa história demonstra pra gente é que a gente não tem que se impor pela beleza e nem pelo que as pessoas querem dar pra gente, mas sim pelo caráter. Então, vamos deixar isso como uma reflexão da vida, né? Tá. É momentâneo perder todos os seus investimentos e acabar na ruína, como é o caso da Medusa, que foi exilada numa ilha deserta, sem contato com os mortais, pois todos que vivessem estavam ferrados com ela. A maldição dela foi acabada quando Perseu, um herói grego, mata a Medusa, que é bem triste. Mas isso fica para outra história. Outra coisa interessante também é que os gregos inventaram o Olimpo, que eram várias competições em homenagem aos deuses. Por isso, hoje existem Jogos Olímpicos, há 4 em 4 anos. Você sabia que os atletas gregos passavam o ano todo treinando e competindo naqueles dias? Isso aí, incluindo todo o cuidado e alimentação e etc. Tá. Depois daí, na história que eles contam, como Medusa, tem muitos filmes e parábolas sobre isso. Mas o que eu quero deixar gravado aqui é que é muito bom você estudar sobre a Grécia e outros mais, sobre histórias antigas, porque isso deixa você ver como que foi criado a nossa geração e o futuro, como tudo aconteceu. Então é isso, gente. Na próxima a gente vai falar mais. Tchau!
Aí pessoal, vamos de Grécia de novo comentar aqui algumas curiosidades desse povo que deixou um legado muito rico para a posteridade. Bom, todo bom estudante deve saber que a democracia surgiu na Grécia Antiga, né? E hoje a democracia é um regime político que significa em grego governo do povo, em que todos têm liberdade de pensamento, liberdade religiosa, e o direito de participação política, e o direito de ir e vir. O Brasil, por exemplo, é uma democracia, pois todos têm direitos iguais e liberdade em todos os sentidos previstos por lei. E isso tudo, adivinha, foi inspirado lá atrás na democracia grega. Mas o que pouca gente sabe é que a democracia grega não era tão democrática como, por exemplo, no Brasil. É que naquele tempo as mulheres não votavam, pois um dos motivos era que se acreditava que a mulher não entendia muito da política. Além delas, os escravos e as pessoas que não eram cidadãos também não votavam, e ainda só quem tinha uma certa renda era que podia votar. Resumindo, a democracia grega era excludente, mas o modelo da participação popular nas eleições foi o primeiro da história. Por isso inspirou as democracias modernas. E para você que pretende estudar medicina e se tornar um médico proeminente, saiba que os gregos inovaram na medicina antiga com um cara chamado Hipócrates de Cós. Hipócrates de Cós acreditava que as doenças eram causadas por elementos ligados à natureza e era resultado da quebra das leis da natureza em vez de ser causada por algum deus furioso. Como se acreditava, Hipócrates inaugurou o princípio da observação clínica, em que o corpo do paciente deve ser observado em sua essência para melhor entender os sintomas. Por isso, ele é hoje conhecido como o pai da medicina. E até hoje nas faculdades de medicina, os formandos fazem o juramento de Hipócrates na colação de grau. Legal, né? Outra coisa legal era o teatro grego, que inovou as artes cênicas com seus gêneros de drama, comédia e sátira, que também eram formas de satirizar, ou como a gente diz hoje, fazer meme de pessoas ou problemas da sociedade na época. E para finalizar, galera, os gregos valorizavam muito o amor. Tanto que os apaixonados costumavam atirar maçãs em seus alvos românticos. E daí surgiu o amor romântico. Tem também o amor platônico, aquele que a pessoa apaixonada fica idealizando o seu sentimento de amor com a pessoa desejada. Inclusive, os gregos tinham deuses para tudo, e a deusa do amor era Afrodite, que em várias cidades gregas era também a deusa da beleza e da sedução entre os mortais. Também tinha o deus Eros, que deu a origem à palavra erotismo, e que se acreditava influenciava o sentimento de paixão entre os mortais, seja entre homens ou entre mulheres. Aliás, na Grécia Antiga, o amor entre duas ou mais mulheres chegou a ser tão recorrente que as autoridades tiveram que banir as mulheres para uma ilha chamada de Lesbos. E essas mulheres passaram a ser chamadas de lésbicas até os dias de hoje. E não para por aí, porque também tinha Eros, uma espécie de semideus que disparava suas flechas nos mortais. E eles ficavam apaixonados de acordo com a vontade do Cupido. E aí, curtiu as curiosidades gregas? Nos vemos na próxima.